tema que estamos fazendo esse mês é falando sobre o livro de Romanos. E eu vou falar uma coisa com a igreja. Quem pegar o capítulo 8, 9, que delicinha! Mais o 1 e o 2, misericórdia! Jesus, não, falei logo eu, que vou ter que, mas só tem cajado. O 1, só graça. Se tu sair inteiro, com o lombo inteiro do capítulo 1 de Romanos, glória a Deus. Aí tu sobrevive ao 2, mas que também é pesado. Mas, irmãos, a palavra de Deus está aqui para que a igreja escute, para que a igreja aprenda, para que a igreja siga. Porque a palavra não é só coisas boas. A gente tem que aprender também, a gente tem que andar na linha. A gente tem que entender que a obra de Deus, ela continua. Nós temos um propósito de encontrar com Jesus. Então, uma coisa que tem que ter na nossa vida é santidade. A gente tem que ter vestes novas. A gente tem que ter roupagem nova. E para ter roupagem nova, tem que aprender. Não só eu estou contigo, eu supro as suas necessidades, mas também tem que entrar no cajadinho de Romanos para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Romanos. E Romanos, ele resume assim: o Deus justo justifica e, por fim, une judeu, une gentio pela graça e mediante a fé. E por que essa carta foi escrita? Apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária dele, ele sentiu necessidade de escrever a carta aos Romanos. Interessante que é a única carta, é a única igreja que ele escreve sem ter nunca colocado os pés. Ele escreveu porque estava havendo problemas na igreja entre judeus e gentios. A história continua a mesma coisa. Somos servos, somos lavados, somos remidos, somos crentes, somos. Mas sempre tem uma conversinha aqui, uma conversinha ali, uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali. Igreja, eu vi uma vez uma frase da irmã Beth, e que eu repeti lá na garagem. Essa igreja tem panela? Tem sim, mas todas sem tampa, então você pula aonde você quiser. Não é assim? Mas sempre tem um espírito. Isso é novo? Vai dizer, não, mas no meu tempo não tinha. Crente velho adora falar isso. Mentira! Porque Paulo escreveu esta carta para os romanos, para que fosse corrigido isso. Então, irmãos, até Jesus voltar, vai ter fofoca dentro da igreja, vai ter, amém? Amém não, fogo na fofoca, mas vai ter fofoca. Vai ter fofoca, vai ter disse-me-disse, vai ter eu gosto mais de fulano, eu não gosto mais de ciclana, o pastor vai na casa do fulano, não vai na minha casa, o pastor não gosta de mim, gosta só da outra, aquela irmã tem mais oportunidade, mas também ela é rica, o dízimo dela é alto. Irmãos, 2015, 2017, 2020, 2040, 2080, 3000, se Jesus não voltar, os problemas vão ser o mesmo. O que nós temos que fazer? Olhar isso aqui, tomar o cajado, aprender, e é o nosso, com o Espírito Santo do nosso lado, a gente tentar ser melhor. É isso que a igreja tem que fazer. Porque, mas me dá imoralidade. Não tinha imoralidade. Irmão, se não tivesse imoralidade, a carta de Coríntios não tinha sido escrita. Naquele tempo. Romanos foi escrito para isso. Primeiro, 3 propósitos. Preparar a viagem que ele ia fazer a Roma, porque depois Paulo queria ir na Espanha. E ele querendo ir na Espanha,
Mas ele estava onde quando ele escreveu essa carta? Ele estava em Jerusalém, levando contribuição que as pessoas fizeram para os pobres de Jerusalém. Então ele queria escrever: Romanos, fica aí, assim que Deus me liberar. Outra coisa que a gente aprende: assim que Deus me liberar. Não é no dia que eu quiser eu vou. Assim que Deus me liberar, eu vou. É desse jeito. Se você não gostou, na minha Bíblia diz isso. Paulo fica o tempo inteiro: eu queria ir, mas ainda não deu. Eu queria ir, mas ainda não consegui. Eu queria ir. O crente que faz, compra a sua passagem, vai para lá, vai para cá, vem, resolve e nem dá satisfação aos seus pastores e a quem está administrando a sua vida e nem dá satisfação à tua igreja, está alguma coisa errada. Porque quando você está dentro do reino, participando do reino, tem coisas que você quer fazer e não consegue fazer, porque o reino é maior na sua vida. Amém, irmãos? E Paulo também queria, com essa carta, ele queria consolar, porque é muito bom receber uma carta. E 3 anos se passaram sem que ele pudesse ir. E olha que coisa, ele estava preocupado com os romanos, escreveu uma carta para consolo, para conforto. Bota aí, querida, Romanos 1, 11 e 12. Olha que coisa gostosa é a gente ter a preocupação. Romanos 1, 11 e 12. O que está escrito? Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Ou seja, eu não estou aqui, irmãos, para falar à igreja e não receber. Eu não posso abrir a minha boca e falar e ministrar para a igreja e não receber também essa palavra aqui dentro do meu coração. Porque primeiro, para falar esta palavra, o Senhor, esses dias, falou muito ao meu coração. Você vai falar nisso? Naquele dia você pensou assim, assim, assim. Naquele dia, olha só, você teve esse pensamento. Então, o cajado que bate aí tem que bater aqui também. O conforto é aqui, mas é aí. O consolo é mútuo. É da igreja para o pastor e é do pastor também para a igreja. E Paulo também queria o propósito pastoral, ou seja, que a igreja composta de judeus e gentios vivesse em harmonia. Então, se ele queria que vivesse em harmonia, é porque não estava tão harmônico assim. Porque Deus não joga conversa fora. Nunca jogou e nunca vai jogar. Ele não bota uma coisa que você está lendo aqui, mas isso aqui não é para mim. É para mim, é para você. É para nós. É para a igreja. É para aquele que quer servir melhor ao Senhor. E quem não quer, eu sempre falo lá na igreja que eu estou servindo. Arranca a página da tua Bíblia. Tem uma palavra que você não gosta? Arranca a página. A tua Bíblia vai ficar sem aquela palavra ruim, que admoesta, mas está escrito. Então você segue. Se você não quiser seguir, você fica capenga de qualquer jeito. Mas está escrito, tá. Amém, irmãos? É desse jeito que funciona. Então, começando o capítulo 2, você bota para mim, eu vou ler o capítulo, é extenso, e eu não vou, são 29 versículos, eu vou me ater no que é o sentido do capítulo 2. O capítulo 2 passa o tempo inteiro Paulo falando: olha, portanto, és inexcusável como quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, faz o mesmo. Ele vai falando do primeiro, ele fala do segundo, ele lá na frente, ele vai falando que todos pecaram. E aqui, tu se diz guia de cego.
Tu se diz guia dos cegos, luz dos que se encontram em treva, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e na verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Palavra dura, né, irmão? Não queria falar essa palavra, não. Eu queria falar uma coisa... Senhor é contigo, varão valoroso. Mas a Bíblia, a síntese desse capítulo é, sabe o quê? Julgar um ao outro. Alguém está falando aí no... Eu não julgo. Julga. Julga. Eu julgo. Você julga. E ai de mim se não fosse o Espírito Santo de Deus controlando o meu pensamento e o meu coração. Para isso nós temos a presença dele para falar assim, opa, essa semana passada, eu estava conversando com uma liderança e ela, sem saber que amigos comuns, sabe aquelas coisas que o mundo é pequeno? E ela estava falando de uma pessoa, fulana, assim, assado. Eu juntei 1 com 2. Falei, na hora, é mesmo? A pessoa não entendeu, porque a pessoa só tinha uma parte da história. Mas eu tinha outra. É mesmo? E aquilo, irmãos, eu vou confessar a vocês, me deu um prazerzinho idiota, sabe? De saber, assim, quem nunca sentiu isso? Atire a primeira pedra. Aquela coisa que vem assim, tá vendo? Gente, mas o Senhor depois me repreendeu tanto e falou comigo, o que tu está ganhando com isso? Que lucro tem para a sua vida e para a sua caminhada? Você saber isso? O que resolve para você e o que te justifica diante de mim? A fraqueza da tua irmã? A única coisa que eu tive que fazer, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Então, por isso que eu estou à vontade de falar esse assunto, de julgar. Porque eu também estou submissa, estou dentro desta palavra. Portanto, ou seja, é imperdoável. Não tem desculpas para você quando você julga. Porque só um é o justo juiz. Irmãos, Deus delegou a Jesus o mistério da salvação. Morre, resgata, compra, faz. Deus delegou ao Espírito Santo. Acompanha, cuida, dá alegria, conforta. Mas Deus não delegou a ninguém de julgamento a ninguém. Vocês estão entendendo que forte essa palavra? Deus delegou aos pastores cuidar das ovelhas. E ai do pastor que não cuide como ele quer. Deus delegou à sua igreja o direito, que é direito adquirido, de anunciar o evangelho. Mas Deus não delegou a ninguém exercer o juízo. E nós exercemos o tempo inteiro, se o Espírito Santo não estiver na nossa vida. E aí eu fui na Bíblia ver os exemplos assim. E eu vejo que se Deus diz que não tem desculpa, não tem desculpa. Quer um exemplo? Miriam, Arão, irmãos mais velhos de Moisés. Vem cá. Só ele que é profetinha, né? Só ele que fala? Só ele que recebe de Deus? Está acontecendo diferente de qualquer igreja em 2017? Mas isso foi lá no deserto, continua aqui. Ele tem mais oportunidade. Só me dão oportunidade na terça, que é quarta. Na quarta. O irmão, o outro, prega no domingo. No domingo nunca me deixaram subir no púlpito. A mesma coisa. A mesma coisa. O que acontece? Não vou ficar falando sobre isso. Vou falar, é Bíblia. O tempo da Egigo. O tempo da Egigo.
palavra. E diz assim: porventura tem falado o Senhor somente, Números 12, somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Deus sempre ouve. Deus sempre ouve. E quando ele diz que não desculpa quem julga o outro, sabe o que aconteceu com Miriam? Deus tomou a defesa de Moisés. E ele disse: sai a tenda. Não gostei. Não suporto isso. Miriam, que abriu a boca e falou demais, o que aconteceu? Leprosa. Tem muita gente que continua com lepra no dia de hoje, só que hoje não está percebendo que a lepra é dentro de você, dentro do teu coração. E fica dentro da igreja, doente, contaminando a um e a outro. E o Senhor continua dizendo: não tem desculpa para quem julga. A palavra não mudou. E o que acontece? Quando Moisés intercede, Deus ainda fala para Moisés: se ela não tivesse feito isso, ela não ficaria 7 dias? Ficaria. Vamos deixar ela fora do arraial 7 dias com lepra. Para ela aprender, para todo mundo ver. E atrasou, e olha só, ela ficou leprosa, ela recebeu a punição, mas vou falar uma coisa que o Senhor falou comigo no meu coração quando eu estava lendo isso. Ela ainda atrasou a caminhada do povo. Sabe por quê? Ela ficou 7 dias lá de resguardo, mas o povo teve que esperar o castigo dela acabar para continuar a caminhada. Entendeu, igreja? Romanos está pegando aí? Entendeu, igreja? Quem está leproso do teu lado, tu não pode caminhar correndo e deixar ele leproso, não. Tem que esperar a cura chegar no coração para que você possa levantar o teu acampamento e sair. Não se deixa doente para trás na casa do Senhor. O doente daqui tem que ser curado. Handerias núbias. Não pode. Ela pecou falando, mas o povo teve que perder uma semana. Fazendo o quê? Sei lá. O que a igreja faz? Enquanto está esperando quem falou demais ser curado da mão, do peso da mão de Deus. Ora, isso aí, vai para o joelho, alguém falou. É por aí. Temos outro exemplo? Temos outro exemplo. Aleluia. Davi vinha dançando na frente do povo, alegre, o coração, Deus obrigado. A mulher dele olha da janela, a Bíblia diz assim, 2 Samuel 6,14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele não estava dançando profanamente. Ele estava regozijando diante do Todo-Poderoso. Aí, a mulher olha, tem que ter o politicamente correto, gente. A mulher olha e fala assim: estava olhando Mical pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Se não bastasse o desprezo do coração, isso foi no 16. No 20, ela ainda falou assim: que bela figura, hein? Com outras palavras, que palhaçada, né? Que presepada, né? Tu já gosta de aparecer, né, Davi? Tá diferente nos dias de hoje? Não, irmãos, não me leva a mal, mas qualquer assunto que tu bater na Bíblia é igualzinho hoje dentro da igreja. Que presepada, ainda vai falar assim: santa presepada, hein, Davi? Que é isso? Você não tem modos? Que bela figura fez o rei, descobrindo-se aos olhos dos seus servos.
Ou seja, mantenha a postura. Papel de rei, postura de rei, postura de adorador, postura de servo. Ele estava dançando, não era diante de ninguém, não. Ele estava dançando diante do Todo-Poderoso. Ficou impune? Ficou não. O Senhor falou, a tua madre vai ser fechada. Tu não vai ter mais filhos. Nunca mais tu vai ter filhos. Tu não teve e vai continuar sem ter. E naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos era motivo de desonra. Então, irmãos, a palavra continua a mesma coisa. Volta para Romanos 2. Não tem desculpas quando tu te levanta para julgar o teu irmão. Porque você é judeu e a lei perfeita foi dada para os judeus. Você já percebeu? O capítulo 1, ele está falando das transgressões gerais, da humanidade, que está sem o Senhor. Mas o capítulo 2, irmão, o cajado é só em cima de quem? Do povo de Israel, do povo de Deus, do povo escolhido por Deus. Ó, por que tu se acha melhor do que o outro? Por quê? Não vou dar desculpas. Não vou passar a mão na tua cabeça. Irmãos, às vezes você não está falando. Às vezes você está sofrendo o julgamento alheio. A minha Bíblia diz que Deus ouve e joga para si. É Ele que corre atrás do teu prejuízo. Minha é a vingança, diz o Senhor, não é sua. Não existe oração de crente. Senhor, tu tem visto o que está me fazendo. Senhor, quebra, mostra. A vingança é do Senhor. O julgamento é do Senhor. A recompensa é do Senhor. Porque está aqui em Romanos. Aleluia. Se eu vou falar em relação ao julgamento, a mulher adúltera. Quem estava julgando aquela mulher? A fina flor. Não era da malandragem. A gente, quando vê esses exemplos, quem era Miriam, que eu falei? Era o quê? Irmã de Moisés. Família, né? Sacerdotal. Profetiza. Profetiza. Quem era Mical? Filha do rei. Ou seja, vamos trazer para dentro da igreja? Não é o mundão que está te julgando, não. Essa palavra de Romanos 2 é para a igreja que está julgando a igreja. Tem que se ater, porque Romanos 3, quando chegar no 8, vocês vão estar amando. Quem nos separará do amor de Deus? Aí vocês vão amar o pregador que vier com Romanos 8, né? Ah, mas Romanos 2 está dizendo o quê? A igreja está julgando a igreja. E Deus não abre mão disso. A mulher adúltera. Quem acusou essa mulher? Foi o Zé Povinho? Não. A Bíblia diz que quem trouxe essa mulher para Jesus ver eram os escribas e os fariseus. Sempre eles. Só que no nosso mundinho hoje, de 2017, quando a gente fala fariseu, o que a gente coloca fariseu? Fariseu é do mal. Fariseu não era do mal, não. Era o seguidor na risca da religião, da lei, da escrita. Quantas vezes nós, enquanto igreja, falamos: eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho subido monte, eu leio a palavra. E daí? É a minha e a tua obrigação?
Desculpa aí, mas é a minha e a tua obrigação. Tu não está ficando melhor do que ninguém porque você está orando. Se você não orar, você não permanece de pé. Se você não lê a palavra, você não é alimentado. Fica um crente bichado. Fica um crente que só dá problema à tua igreja. Você não tem fundamento. Aleluia. Aleluia. Ah, mas é o jejum. Jejua mesmo. Sabe por quê? Porque tem coisas que só são repreendidas com o jejum e com a oração. E não adianta evangelho light, não. Aleluia. O evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Esse é o evangelho. Com amor, é claro, com doçura, é claro, mas negando a si mesmo. E a primeira coisa que os fariseus fazem é entregar quem está no erro. Arrasta. Olha a diferença. Vocês lembram aquela história do homem da mão mirrada? Jesus fala o que para ele? Levanta, vem para o meio. Para quê? Para ser curado, para ser abençoado. Quem julga, te joga no meio da roda, mas para você ser escarnecido e para você ficar com a moral lá embaixo. Vocês estão entendendo a diferença? E não vai te abençoar, e não vai te levantar, e não vai te estender a mão, mas acusa. E a Bíblia diz: não tem desculpa. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Jesus faz o quê? Aquilo ali era pegadinha para Jesus. Pegadinha, pura e simples. Porque se Jesus dissesse: tem que bater nela, tem que matar ela? Sim, tem que matar. Os romanos iam pegar ele como subversivo, porque o povo, os judeus, não podiam executar ordem de morte contra ninguém. Se ele dissesse não, ele feria que lei? A lei de Moisés, porque tinha que apedrejar. Mas o que Jesus fez? Escrevendo na areia estava, escrevendo continuou, porque não tem desculpa para quem julga o seu irmão. Não tem desculpa para quem faz da vida do outro motivo de conversa alheia. Se a gente não olhar para o Senhor, se a gente não olhar para o autor e consumador da nossa fé, a gente cai. Então não tem que ficar olhando para A, para B, para C. Não tem que ficar olhando quem é melhor, quem é pior, quem dá mais projeto para a igreja, quem dá menos projeto para a igreja, quem canta melhor na igreja, quem faz sucesso, quem não faz sucesso. Jesus não está preocupado com essas fofocadas não, irmão. Jesus continua escrevendo. Vai apedrejar ou não vai? Olha a pegadinha. Tá certo. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que a Bíblia diz que aconteceu? Todo mundo, saiu. Até porque estavam todos ali, na mesma hora, do mesmo jeito. Vestes novas não é ter uma aparência de santidade. Vestes novas é estar se renunciando todo dia para o Senhor fazer a obra. Vestes novas não é só participar de um simpósio e ficou lá, o poder ficou lá, a palavra ficou lá, chorou, fez. Jesus, todo dia traz a palavra, traz a regeneração, traz a transformação. Senhor, olha aqui, manchou aqui, limpa aqui. Senhor, olha aqui, rasgou aqui, arruma aqui. Senhor, olha aqui, deu um nó, arruma aqui. É todo dia. Quando é que eu vou precisar
de não pedir mais fazer esse tipo de oração para o Senhor? Só quando Jesus me botar lá na glória. Vocês estão entendendo? É só quando a gente entrar na glória. Aleluia! Bota aí, só para a gente encerrar, 1 Pedro 2:23. O justo juiz. Por que tu ensina outro? Por que tu não te ensina mesmo? Vê lá agora, 2 Pedro, 1 Pedro 2:23. 1 Pedro, por gentileza, 2:23. Ele está falando ali de Jesus. Se você subir um versículo, você vai ver que está falando de Jesus. Diz assim, olha aqui, ó, sobe, que aí a gente vai ver. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, não dava retorno. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, irmãos, vocês vão apanhar um pouquinho esse mês aprendendo de Romanos. Mas vocês não vão apanhar à toa. Vocês vão apanhar e rindo. Sabe por quê? Porque o Senhor quer a nossa santificação. O Senhor quer que a gente aprenda e vá tirando a nossa vida. Tem tanto crente novo aqui que eu estou vendo, tanta gente nova. Olha só, o Senhor quer transformar as tuas vestes, as minhas vestes. O Senhor quer transformar o meu caráter, o teu caráter. O Senhor quer, e essa é a mensagem de Romanos 2, é o capítulo inteiro. Você não é melhor do que o outro. Você é justificado através do sangue de Jesus que verteu no Calvário. E quem está do teu lado também foi justificado pelo sangue que verteu no Calvário. Então nós temos que estar numa só comunhão, numa só sintonia. Aleluia! As diferenças são maravilhosas. Sabe para quê? Para o crescimento da obra, para o engrandecimento do nome do Rei, porque cada um faz uma coisa, cada um contribui com aquilo que Deus deu. E a igreja vai marchando. E a igreja vai marchando em união, perseverando, em alegria também, em oração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.